Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vou começar a dar início em um estudo bíblico, não é? Digamos, um estudo bíblico. Assim como eu acredito que tem muitas pessoas que nunca começaram a ler a Bíblia e ter um devocional, né? Ter intimidade com Deus. Então, a partir de hoje, olha, dia 1º de janeiro, a minha vida começa a mudar, porque eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Vai ser assim, num lugar que eu vou escolher, o que Deus vai me direcionar para eu ler e levar a vocês um pouco da palavra todos os dias para vocês. Então vamos começar. Eu separei aqui no princípio criou Deus. Nós estamos em Gênesis. Então eu vou explicar só um pouquinho para depois eu começar a ler alguns versículos. Explicar para vocês, no caso, quem escreveu Gênesis. Está aqui. Apesar de Gênesis ser anônimo, acredita-se que Moisés registrou os eventos neste livro e no restante do Pentateuco. O primeiro dos 5 livros, dos 5 livros do Antigo Testamento, em outros trechos do Antigo Testamento, há referências ao Pentateuco com o livro da Lei de Moisés. O Novo Testamento também apresenta Moisés como o autor. Jesus não afirmou de forma específica que Moisés escreveu Gênesis, mas, na época do Senhor, os judeus consideravam o Pentateuco como uma unidade íntegra. Jesus declarou essa verdade. Quem era o público-alvo? O livro foi escrito de início para a nação de Israel, em especial a nova geração que tomaria posse da terra prometida. Quando Gênesis foi escrito? Os eventos registrados em Gênesis entendem-se historicamente da criação à morte de Josué, um período de pelo menos 2.500 anos. Apesar de a data em que foi escrito não poder ser determinada com exatidão, o livro de Gênesis deve ficar circunscrito ao período de vida de Moisés, em que ocorreu a peregrinação no deserto, logo antes de entrarem na terra da promessa sob o domínio de Josué. Considerando que Êxodo ocorreu por volta de 1445 a.C., supõe-se, portanto, que 1400 a.C. seja a data mais razoável para o registro deste livro. Eu vou ler até aqui para não ficar chato. Mas, então vamos começar a verdadeira leitura. Me perdoem se eu errar alguma coisa. Essa leitura é para justamente pessoas assim como eu, tá? Vão começar a ler a Bíblia. Então aqui eu espero que vocês tenham paciência comigo, tá bom? E que eu possa levar essa palavra para mais pessoas. E que pessoas possam ler a Bíblia junto comigo. Inclusive, essa é a Bíblia que eu estou lendo, tá? No caso, nem todas são iguais, mas eu espero que vocês entendam, tá bom? Então vamos lá? A criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. Versículo, primeiro capítulo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e de toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã, e o dia quinto. Vamos virar? A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que vive, animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e de todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o sexto dia. Vamos para o sétimo dia. Aqui significa que nós lemos, o que nós lemos até agora foi todo o capítulo 1, tá? Agora nós vamos para o capítulo 2. Vamos para o versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Versículo 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do jardim do Éden. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Versículo 11. O nome do primeiro é Pissom. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há outro. Versículo 12. E outro dessa terra é bom. Ali há um bidélio e a pedra sardônica. Versículo 13. E o nome do segundo rio é Giom. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi,
Versículo 14. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem que pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher? Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutorá que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como ele chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Vamos continuar. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Versículo 25. E ambos estavam nus, o homem a sua mulher, e não se vergonhavam. Nós vamos agora para o capítulo 3. E o último de hoje. Eu vou até o capítulo 3 hoje com vocês. A tentação de Eva e a queda do homem. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas
de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a sua voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Versículo 10. E ele disse: Ouvi a sua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Versículo 11. E Deus disse: Quem te mostrou que estás nus? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Versículo 12. Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu a árvore e comi. Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo 16. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Vamos continuar? Versículo 17. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora formado. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gente, até aqui. Aí, agora eu entendi que Deus não deixou que Adão comesse da árvore da vida, né? Não estendesse também
a sua mão para a árvore da vida. Eu li até aqui, eu espero, né, que vocês me acompanhem. Amanhã eu já vou ler o capítulo 4, tá? Eu espero que vocês possam ler junto comigo. Eu agradeço a vocês, tá? Por vocês estarem aqui comigo nesse meu primeiro dia, juntinho com vocês aqui, lendo a Bíblia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, até amanhã. Fiquem na paz de Deus. Graça e paz. Tchau. Shalom, shalom.